do deputado Marquesan Júnior, no qual ele aceitou incluir a IREX na lista das parcelas indenizatórias que não entrariam no cálculo do teto, mas por alguma razão que nós até hoje não conseguimos entender, o auxílio familiar não entrou. Não, auxílio familiar. Auxílio moradia não existe, digamos assim, tecnicamente no exterior, né, como parcela indenizatória. Genericamente, exatamente. É plausível interpretar que ele se aplicaria também. Mas, enfim, o texto do Marquesan Júnior, que, digamos, é o que tem o cenário mais desfavorável para nós, ele, pelo menos, contempla a IREX, que hoje, em alguns postos, representa 40% a 50% do que nós percebemos como remuneração. O texto do Marquesan ainda não foi votado na comissão, porque não só por conta da insuficiência com relação aos nossos pleitos, mas sobretudo porque é um texto que desagrada setores como os servidores do Judiciário e do Legislativo. Há uma grande resistência ao que o Marquesan propõe no relatório, no substitutivo dele. De qualquer maneira, o texto pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados, no plenário, porque ele está tramitando em regime de urgência. Bom, essa é a situação atual desse parlamentar, desse PL. Né? A perspectiva, como eu falei, ele pode ser votado a qualquer momento, mas o quadro político é um quadro que é complexo com relação ao SPL, porque há muita resistência de setores, sobretudo os servidores do Judiciário, que podem ter muito a perder. Né? Basicamente porque, assim, de uma forma muito resumida, muitas das parcelas que servidores do Judiciário recebem, e que hoje estão excluídas do teto, entrariam no cálculo do teto. Henrique, mas pelo que eu ouvi pela imprensa também, houve um outro relatório aprovado que desfigura completamente o projeto, e não é só em relação a nós, desfigura de cima a baixo, não sei em qual das comissões, com essa eu não recordo, mas eu ouvi essa questão desse que gerou uma controvérsia enorme também, porque desfigura completamente o projeto, ele na verdade amplia as possibilidades de exclusão do teto ao invés de reduzir como era a ideia, ele transforma a lei em algo completamente diferente do que ela estava pensando. Você tem alguma informação sobre se esse projeto vai aprovar? Porque eu acho que essa daí seria talvez um bom cenário, porque se esse projeto passa dessa maneira, isso não tem outra alternativa a não ser vetado e essa história volta para a gaveta. Né? Não, eu não tenho conhecimento, não sei se o que tu ouviste foi o boato que eu ouvi de que na Câmara, a presidência da Câmara estaria tentando encontrar um relator para o plenário que pudesse chegar a uma solução de compromisso entre os dois extremos, os relatórios Marquesan e Virgílio. A FEPA me comentou, hoje mesmo, que há um texto, um esboço de texto, que não foi compartilhado ainda, nem com eles, que seria nessa linha do compromisso. É o máximo de especulação que eu sei, não sei se desfigura completamente. A informação que eu tinha lido via imprensa é que algumas comissões tinham aprovado um relatório que dizia que basicamente o teto se aplica para as parcelas indenizatórias, outras parcelas que sejam pagas de caráter eventual e não permanente, se aplica olhando só a parcela. Então, na verdade, você duplicaria o teto ou triplicaria o teto, dependendo de quantas parcelas a pessoa receba. E que isso foi feito exatamente para aguar completamente o projeto, que, como você disse, tem uma enorme resistência em diversos setores, há várias indenizações de carreiras que também são consideradas essenciais, indenização de fronteira, por exemplo, para as carreiras policiais, que foi retirada. Então, esse é um projeto que eu vejo assim, também uma possibilidade do barco afundar inteiro. Então. É uma grande possibilidade. Por exemplo, e há carreiras como os militares que estão aguardando, que vão trabalhar no plenário, vão fazer gestão para alterar o texto, para acomodar suas preocupações em plenário. Ou seja, vou esperar passar essa fase de comissões, que praticamente está terminada, falta só CFT, mas eu acho, apesar de ser um texto tramitando em urgência, que pode ser votado a qualquer momento, que o quadro político não favorece a tramitação urgente, digamos. Não sei se tem alguma outra pergunta sobre a parte legislativa. Saber se houve algum desdobramento ou alguma novidade em relação a eventual regulamentação da RF, se vocês têm alguma notícia em relação a isso. Bom, ontem eu tive a oportunidade de encontrar um colega da CEMOR e ele me disse que havia uma expectativa da administração aqui da casa
de que houvesse a aprovação do decreto, né, ainda essa semana, mas que com o cenário político atual, isso... Não, esse é da IREX. Uma pergunta sobre essa questão da tramitação dos projetos aí do teto, quer dizer, como é que vocês estão pensando no acompanhamento agora? Se houvesse perspectiva de plenário, há uma intenção, um planejamento de tentar acompanhar isso lá, de, enfim, se articular com os militares para eventualmente influenciar nisso? Sim, nesse momento, bom, a gente mantém, evidentemente, um contato direto com a AFEPA, né? Não só para nos atualizarmos, trocar informação e tal, para saber o que está, porque, de certa maneira, eles têm uma capilaridade maior que a nossa e enfim, é uma cross-fertilization, digamos assim, entre nós e eles, porque alguns contatos que nós temos, eles não têm e vice-versa. Nós não temos ainda, digamos, uma proposta ou algo para propor concretamente se a coisa for a plenário, porque, de certa maneira, bom, vai depender, em parte, do... O resultado, digamos, a grande fallback position para nós é a IREX e a auxílio familiar. Então, uma boa parte disso já está contemplado, digamos, no pior dos relatórios, que é o Marquesan. Então, a questão é atacar, no mínimo, colocar o auxílio familiar. Há uma proposta que os militares vão apresentar em plenário, eu não sei se eles já apresentaram, que visa justamente agregar o auxílio familiar no rol das parcelas que estão isentas do cálculo. Então, com a RF. Então, respondendo a tua pergunta, a gente sabe que o quadro parlamentar é pouco favorável a que esse tipo de norma vá ser votada, mas é algo que é, enfim, pelo menos em tese, plausível. Nós estamos preparados para atuar e sabemos mais ou menos os parâmetros do que a gente tem que atuar na hora. Mas o que é fundamental, e por que eu digo isso com alguma tranquilidade, nós não temos nenhum relator para plenário. Entendeu? Então, não é uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite. Né? Não sei se tem alguma pergunta antes de eu fechar o item da pauta. Eu só vou fechar a parte parlamentar, então, porque eu queria só fazer um depoimento que eu acho que é importante, no mínimo para registro. Essa atuação da ADB no Congresso, ela foi uma lição, um grande aprendizado para todos nós, né? E não só nós da diretoria, mas sobretudo, acho que para a casa como um todo. E logo que saiu, eu acho que foi no dia que saiu, que apareceu o projeto de lei 3123, esse do teto, nós fizemos uma reunião com vários colegas que se voluntariaram para fazer gestões no Senado, na Câmara, e isso foi algo, eu acho, inédito. Eu nunca tinha visto isso no Itamaraty, essa mobilização, essa rápida mobilização e uma execução imediata também. Vários colegas, no dia seguinte, já estavam fazendo gestões, foram organizadas e distribuídas tarefas, quem vai falar com qual deputado, qual senador. Eu acho que isso foi um aprendizado muito enriquecedor, não só para nós como instituição, ADB, mas para a casa como um todo. E o que é mais inspirador é que, em geral, a receptividade que nós recebemos nas gestões, com os parlamentares, as suas assessorias, foi a melhor possível. E eu acho que foi um excelente início, digamos, de atuação parlamentar da ADB, mas algo que se mostrou enriquecedor, porque foi algo que foi feito junto com a FEPA, junto com a administração. Várias gestões a embaixadora fez junto com as lideranças do Síndico Itamaraty, da ASOF, ou seja, é possível, e isso, eu acho que essa experiência recente demonstra claramente, que todos nós trabalhamos juntos em algo que nós nunca tínhamos feito, sinceramente, nunca entendi por quê. Né? Eu acho que foi um grande aprendizado e eu queria encerrar essa pelo menos minha participação, agradecendo a todos os colegas que se empenharam e foram conversar e trabalharam, porque é algo que, evidentemente, é uma causa comum e eu acho que, no mínimo, nós devemos registrar esse agradecimento. Beleza, Henrique. Olha só, e agora o último ponto aí relativo ao que está acontecendo no Congresso, a pauta legislativa, tem a ver com a bate-teto. Vários colegas já têm nos procurado, eles estão muito preocupados com a situação da bate-teto. Em janeiro, a gente tem aí a notícia de que a situação vai se agravar muito. Hoje nós temos algo em torno de 150 colegas que já estão sendo abatidos no exterior. Isso vai subir para 300 com o novo câmbio.
Tá? A gente tem um aumento significativo aí da taxa que vai ser utilizada para o cálculo do abate-teto. A gente estava trabalhando com 2,97 na última amostragem, né, no último cálculo que foi em julho. Agora esse valor vai passar para 3,70. Então isso vai impactar bastante e pelas notícias que nós temos vai pegar embaixador, ministro e conselheiro no exterior. Isso em janeiro já, e as pessoas não estão esperando por isso. Então é uma preocupação grande, esse assunto virá. E em razão disso, nós fomos nos informar o que estava sendo feito, o que está acontecendo efetivamente, e fomos também conversar com o escritório nosso, o Torreão, para ver quais são as saídas que nós podemos oferecer aos associados, que virão, a partir de janeiro, aí, procurar um caminho para isso. Então, a primeira informação que nós tivemos é que tem um decreto que será aprovado, que será assinado em breve, que era esse que eu vinha falando há pouco. Ele está parado na Casa Civil, mas a expectativa é de que ele saia de lá e já seja publicado essa semana ainda ou em janeiro. A gente não sabe como nem quando, a gente sabe que a situação do país anda um pouco conturbada e com isso a gente não tem certeza qual é a prioridade em relação ao nosso decreto lá na Casa Civil. Mas em todo caso, o que esse decreto faria? Esse decreto vai reorganizar a remuneração dos diplomatas no exterior, seguindo a linha do que o TCU nos recomendou fazer. E, com isso, a gente terá, em algum momento, isso não será imediato, mas em alguma medida a gente terá mais margem para tentar fazer a redistribuição das parcelas no exterior. Quando eu falo de parcelas, eu estou falando principalmente de remuneração básica, né, e da IREX. Hoje, se a gente pega um salário de um embaixador no exterior, e isso eu procurei já no portal da transparência, vi, é algo em torno de metade a metade. A IREX corresponde a metade do salário e o vencimento básico também. O teto, pela decisão do TCU, vale sobre o vencimento básico. Considerando o dólar que a gente vai ter agora na próxima, vamos dizer, na próxima portaria que vai determinar o abate-teto aqui no Itamaraty, em janeiro, o dólar deve ficar em torno de 3,70. Com isso, qualquer parcela de vencimento básico que ultrapasse esse valor de 9 mil, vai dar 9.125 dólares, considerando esse câmbio, vai ser abatido. Então a gente está realmente com uma situação em que quem tiver uma remuneração básica maior do que isso vai ser abatido. E aí o que fazer? Bom, quando a gente tiver esse decreto aprovado, a gente vai ter mais margem para poder trabalhar com as parcelas. E eu imagino que isso não vai ser uma coisa tão simples, porque a gente vai ter que fazer via decreto, mas a gente pode aumentar a IREX e reduzir o vencimento básico. A gente teria aí alguma margem para trabalhar nesse sentido, junto com a defesa e com outros órgãos que têm interesse. Com a MPOG também. Só que isso vai levar tempo. E aí, até lá, o que vai acontecer? E se esse decreto não for publicado esse ano? O que a gente faz em janeiro? Para isso, nós pedimos ao escritório do Torreão, especialmente a doutora Larissa, que preparasse um memorando, uma opinião legal a respeito de quais são as alternativas que nós temos se os associados nos procurarem em janeiro. Então, eu vou passar a palavra à doutora Larissa, para que ela possa expor aí algumas ideias a respeito do assunto. Bom, a questão do abate-teto ela começou a ganhar relevância a partir de 2013, quando teve o acórdão do TCU, determinando a incidência do abate-teto, determinando a regulamentação do IREX, determinando a regulamentação do FCC, determinando a disponibilização dos dados dos diplomatas no portal da transparência, o que trouxe uma série de inovações, vamos dizer assim. E com isso foi editada uma portaria em agosto de 2013, determinando a aplicação do teto ao subsídio. A remuneração percebida, no caso, que não chega a ser subsídio, é sui generis dos diplomatas que estão no exterior. Seguida dessa portaria, semestralmente, há portarias que determinam a cotação do dólar a ser seguida, como o Leandro bem pontuou. O entendimento que a gente sustentou em algumas reuniões é de que o teto ele não pode ser aplicado pura e simplesmente aos diplomatas em exercício no exterior, porque eles têm uma forma de remuneração justamente diferenciada. Sequer é pelo CIA, pelo escritório de Nova York, um custo de vida diferenciado, é todo um procedimento diferente, uma forma de vida diferente
o servidor está ali à disposição da administração, que a gente tem argumentos para pleitear o afastamento. A questão é que um juiz, ao receber uma alegação como essa, dificilmente ele daria essa determinação judicial para afastar o teto integralmente. Ele vai afastar uma norma constitucional para aquele servidor. Então, para tornar a tese mais palatável, por assim dizer, para o judiciário, a gente resolveu adequar o teto aos diplomatas. O TCU já disse que a IREX não se submete ao teto, que é uma parcela indenizatória. As parcelas efetivamente assim classificadas como auxílio familiar, auxílio funeral, também não entram no teto. A gente teria retribuição básica, o resultado da multiplicação do FCC e o adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é uma vantagem individual que o próprio dispositivo constitucional já disse sobre a qual tem que entrar no cômputo do teto. A retribuição básica fica um pouco difícil da gente afastar também, porque o servidor público, o diplomata é um servidor público, então ele teria que o seu vencimento, a sua remuneração, o seu subsídio, ser observado pelo teto. O juiz dificilmente contrariaria essa disposição. Então, uma saída é a gente buscar afastar o produto da multiplicação do FCC da incidência do teto. Por que essa forma de atuação? A gente tem que considerar o quadro atual. Podem vir decretos regulamentando e alterando a IREX, o FCC? Podem. Estamos nesse aguardo. Mas a gente tem que trabalhar com o que existe hoje. Se eventualmente for ajuizada uma ação judicial nesse sentido e vier uma alteração legislativa, a ação pelo menos abarca os valores já descontados. Ela abarca até a época da alteração. Pode-se aguardar a efetiva alteração para a gente estudar uma outra estratégia e ver o que pode ser feito. Como a bate-teto começou a incidir a partir de 2013, a gente teria até 2018, que são 5 anos para pleitear esses valores. Então, a bate-teto continuaria a incidir, porque não entrando com a medida judicial a gente não teria uma liminar, mas, pelo menos, pode-se pleitear a devolução no futuro. Então, é uma questão muito política que tem que ser discutida dentro da DB. A gente entra agora, a gente aguarda mais alguma coisa, estamos abertos a sugestões, vocês conhecem a situação de perto e a gente está aqui para conversar. Eu só queria fazer um complemento à fala da doutora Larissa, que é importante que todos saibam que o problema do abate-teto é porque a Constituição ela possui um capítulo reservado ao servidor público, um capítulo bastante extenso, com inúmeras normas. E claramente esse capítulo, em nenhum momento ele diz respeito à remuneração do servidor que está atuando no exterior. Ele não foi pensado para isso e isso fica muito evidente. Então o grande problema do abate-teto é porque a gente se encontra claramente num vácuo normativo. Não existe norma constitucional que regulamente a remuneração do diplomata no exterior. Temos uma lei muito antiga, que também claramente não vai na mesma linha do que a Constituição determina para o servidor público tradicional, aquele que atua no Brasil. Então, essa discrepância, esse vácuo normativo, ele que cria essa dificuldade de atuação. E aí surgem essas possibilidades, que a primeira possibilidade seria simplesmente alegar que a remuneração do diplomata no exterior não se submete ao teto, ela não se submete ao capítulo constitucional de servidores públicos, que é uma argumentação que, ao meu ver, faz todo sentido, mas, como a doutora Larissa explicou, dificilmente um juiz iria patrocinar, encampar uma tese que afasta um regulamento constitucional de toda uma categoria de servidores. Então, me parece que é uma medida viável, mas talvez seja mais difícil de obtenção de êxito. Então, a saída que nós encontramos nesse momento, para tornar a discussão um pouco mais palatável, mais acessível em termos judiciais, é adaptar, submeter a remuneração do diplomata ao capítulo constitucional que diz respeito à remuneração de servidores públicos, mas fazendo um ajuste, uma interpretação conforme acerca do que é o fator de correção. E aí, onde ele incide, é que, na verdade, a gente transformaria
A gente tentaria demonstrar que o fator de correção ele possui natureza indenizatória, porque ele visa, na verdade, a compensar gastos extras que surgem para o diplomata justamente por ele estar no exterior. Então, essa nos parece a saída a solução com maior chance de êxito em termos judiciais, apesar de que eu, pessoalmente, concordo plenamente que a Constituição não regulamentou isso. E aí seria um caso de discutir que a legislação antiga foi recepcionada como uma forma de remuneração sui generis e como até hoje ela foi aplicada, ela está recepcionada e ela se aplica inteiramente. Me parece, realmente, nos parece, né, nós discutimos bastante isso no escritório, que seria uma medida difícil. Mais fácil seria o quê? Adaptar a remuneração do diplomata à realidade do panorama constitucional. E aí, com isso, seria o quê? Trabalhar principalmente a natureza jurídica do fator de correção. E aí, realmente, é uma discussão complexa, mas nos parece que há uma boa margem de demonstrar que aquele fator de correção ele não tem verdadeira natureza remuneratória, mas sim uma natureza indenizatória, até por variar de posto para posto. Isso talvez seja o nosso principal argumento. Verbas indenizatórias, elas possuem essa característica de pessoalidade, de variação, justamente para compensar gastos. A partir do momento que o fator de correção ele muda de posto para posto, eu demonstro que, na verdade, eu estou compensando um gasto que é diferente de posto para posto. Então, realmente, nos parece que esse é o melhor caminho, o que não afasta, de todo modo, essa possibilidade de seguir até um outro, caso o primeiro caminho não dê certo. Mas o fato é que a situação é bastante complexa, apesar de gerar absurdos, como claramente gera, é uma situação muito complexa porque não temos verdadeiramente um regulamento constitucional para isso. Claramente, acho que desde a primeira vez que isso apareceu para mim aqui em 2013 numa Assembleia, eu falei, mas a Constituição não tratou disso, claramente. Só que é difícil a gente chegar numa solução jurídica que diga que a Constituição não trata disso. Então, temos essas duas discussões. Realmente estamos convencidos de que discutir a natureza da correção é o caminho mais viável judicialmente, mas a discussão é boa, tem bastante coisa aí pela frente. Essa discussão, tentando trazer um pouco essa coisa do fator de correção, parece uma possibilidade interessante de se explorar. Agora, tem um argumento, não sei se ele não serviria para todo mundo, porque, claro, quem está aqui vai para o exterior agora, por exemplo, não poderia usar esse argumento. Mas para quem já está no exterior e, na prática, sofreu uma redução do salário ao longo do tempo, em função da variação da mudança cambial, eu não posso usar também a regra constitucional de irredutibilidade do salário como um argumento nesse caso, mas o sujeito ele não ganha em real, ele ganha em dólar, né? Na prática, ao longo do tempo, o salário dele em dólar vai ser menor do que vinha sendo. Individualmente, será que isso não poderia ser um argumento em casos específicos? A pessoa não poderia eventualmente invocar um argumento como esse também? Porque aí eu trago a discussão para um outro, também no patamar constitucional, né, eventualmente. Para fins de abate-teto, o Supremo já expressamente afastou a irredutibilidade de vencimento. A gente não pode invocar. Isso tanto foi feito em julgamentos antigos, no julgamento da repercussão geral do tema, que foi nesse ano, e no julgamento bem recente de relatoria da ministra Rosa Weber, que sequer teve acórdão publicado. A gente tem só um informativo do dia 18 de novembro. E só para complementar, a questão da irredutibilidade ela surge geralmente quando se está dentro do campo da licitude. Existe uma norma lícita, em princípio lícita, que diminui a remuneração, e aí surge o princípio constitucional da irredutibilidade e corrige essa legislação infraconstitucional, o que for, mas presumidamente lícita. Nesse caso, a redução seria por quê? Porque o TCU, em tese, constatou uma ilicitude. Então, a irredutibilidade ela nunca protege a correção de uma ilicitude. Entendeu? Então, é justamente por isso que, para fins de abate-teto, não se tem como invocar a irredutibilidade, porque sempre se estaria, na verdade, corrigindo uma ilicitude. Obrigada. Mais comentários?
Eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que tem uma noção mínima de economia, Economics 101, não é isso? Sabe que a própria noção de teto constitucional é algo ridículo. O Brasil não é um país normal, né, para ter algo parecido na Constituição. Deveria haver uma lei geral, uma grade salarial de todo o serviço público, com as diferentes situações, inclusive a do exterior. Enfim, o teto constitucional já é ridículo. Agora, se a gente pensa em adequar uma situação que atinge não só diplomatas, mas militares e talvez outras categorias, não seria o caso de uma PEC que, no dispositivo do teto constitucional, tivesse uma linha de a lei regulamentará, não sei o que, justamente aplicando-se a essas situações do exterior, porque o ridículo não é só o teto constitucional que está na Constituição, não é? Um teto é ridículo, é o câmbio ser usado como fator de diminuição ou elevação, enfim, de salário, que são fatores aleatórios que independem, inclusive, da força das políticas nacionais, inclusive das políticas cambiais. É como a força da maré. O câmbio é uma força de maré que não depende de ninguém. Então, aplicar uma força de maré à regulamentação de salários efetivos, nominais, é algo tão surrealista, não é, que parece um quadro dadaísta. Obrigado. Enfim, a minha proposta é por uma PEC que acrescente uma linha na questão do teto constitucional, remetendo a uma lei, não é? A regulação das remunerações não em moeda nacional. Tá bem? Obrigado. Essa é uma opção que a gente, não sei se já foi aventada aqui antes na DB, até queria perguntar, vocês sabem do histórico ou não. Mas seria, já é uma coisa que a gente pode considerar para o futuro também, né? Tentar incluir alguma menção ao serviço exterior na Constituição, porque de fato não há. Acho que só no artigo 5º que fala de nacionalidade. Em termos normativos, certamente é a melhor solução. Porque você tendo uma previsão constitucional que afaste, que deixe claro que a remuneração do exterior possui um tratamento próprio, você deixa clara a recepcionar o fato da legislação antiga estar recepcionada e você corrige o problema. Das assembleias que eu já participei aqui, e aí já se vão mais ou menos uns 10 anos, eu não me recordo de ter vindo essa solução. Agora é uma solução muito difícil, né? Uma PEC dessa magnitude, alterando algo tão, digamos assim, tão relevante na Constituição, não é uma PEC simples. É a melhor solução, ao meu ver, resolveria para sempre. A propositura é do Congresso, pode ser de qualquer parlamentar, né? Isso. Aí todo o só de não ser propositura toda a do tramitação executivo de já uma é mais PEC é fácil. extremamente mais complicada. Por isso que é uma solução ideal, mas é uma solução absolutamente difícil. Tá. Porque incluir uma norma como essa na Constituição está longe de ser das tarefas mais simples. O que eu ia propor, depois a gente pode conversar sobre isso na diretoria, mas era fazer um estudo sobre outras constituições para ver se há menção em outros países a remuneração do serviço exterior. Não do teto, mas menção ao serviço mesmo, até o que é um cargo que tem especificidades e tal. A segunda pergunta é se a mesma argumentação eu li o memorando, que está para o fator de correção cambial, pode ser usada para a IREX, não? Caso... A IREX já foi excluída do teto por disposição expressa do TCU. E ainda que o TCU mais na frente venha a considerar, na legislação atual, que é uma parcela remuneratória, o Judiciário já analisou a questão e já tem entendimento que a IREX, na forma como hoje está, ela é sim indenizatória, então não incide o teto. Inclusive, ela chama indenização, né? Exato, não. O projeto tenta tirá-la, na verdade. E a gente está tentando tirava. Considerar IREX remuneração. Não, considerar remuneração. O projeto original. Deixa de considerar indenização, porque seria uma lista fechada e o que não está na lista não pode. Então essa... IREX não está salvo. Pois é, ainda não. Por isso que é o 3 hoje. Bom, eu confesso que, enfim, já gastei boas noites, inclusive, olhando para o teto e pensando o que é que o teto ia fazer com nossa carreira a longo prazo.
isso inviabiliza realmente ser aplicado do jeito que está, a coisa do jeito como... essas possibilidades são sempre aterrorizantes, porque inviabilizam a carreira, sobretudo a longo prazo. É algo que pode não afetar a gente agora, mas afeta a cúpula inteira do serviço e, sobretudo, inviabiliza essa questão de perspectiva, quando você imagina que pode não estar valendo agora, mas daqui a tantos anos eu tenho a perspectiva de avançar até esse ponto. Se esse ponto é retirado e é colocado no ponto que eu estou agora, todo mundo vai começar a se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui. É algo inevitável. É algo que nos angustia muito também sobre o porquê a nossa regulamentação do salário no exterior é absolutamente frágil. Ela é frágil a ponto, entre nós aqui, eu posso falar com toda a franqueza, ela é frágil a ponto da irresponsabilidade. Ela é frágil em determinados sentidos que sempre nos coloca à mercê de uma linha num projeto de lei, como a gente está vendo agora, capaz de destruir completamente o sistema como vigora. Nos coloca em situações como nos colocou do TCU, que foi ali escapando por um triz, passando assim com a porta fechando já para conseguir reverter alguma coisa. Então, eu acho realmente, eu tendo a concordar, que a única solução de longo prazo, estável, viável, é a mais difícil de todas, que é uma PEC. Qualquer outra coisa, infelizmente, é arremedo. Qualquer outra coisa é um curativo estancando o sangramento ali até que a situação melhore ou até que o cenário se torne favorável, mas dependendo de fatores que são completamente aleatórios à nossa ação. Então, eu acho que nesse sentido também qualquer coisa é válida nessa altura do campeonato. Qualquer tentativa tem seu mérito de tentar, pelo menos, dar uma resposta, ainda que não seja a ideal, ainda que não seja a definitiva. Agora, eu só ponderaria uma questão que eu acho que tem que estar presente muito em qualquer decisão de judicializar esse tema. Exatamente por nós termos enormes fragilidades na legislação como está, a discussão também pode levar a um resultado que complica mais do que simplifica. Se a gente tem uma decisão judicial também, que, por exemplo, analisando o FCC, venha dizer, opa, mas espera aí, isso aqui não tem nem base legal para ser pago, então como é que você está querendo que isso seja excluído do teto quando ele é pago, com o que a gente tem hoje, com uma exposição de motivos interministerial que dizia sim, dizia estou de acordo com o pagamento disso, uma proposta, um ofício, um aviso enviado à presidência, na época, e era alterado, tinha seu valor alterado por meio de telegrama. Algo realmente absolutamente indefensável do ponto de vista constitucional pós-78 e alego até anteriormente isso também não devia ser compatível. Então, a única ponderação que eu gostaria de deixar registrada é essa, que no momento que a gente leva qualquer discussão judicial, a gente tem que estar preparado para qualquer resposta que possa vir. E tem que conviver com as duas que podem vir. Tanto a resposta que diga, ok, isso está fora, quanto a resposta que diz, não só isso está dentro, como isso nem sequer podia ser pago. Então, é sempre um risco, e eu acho que a questão sempre de quando se vai judicializar é uma análise de risco-benefício. Não tem uma resposta, não tenho nem sequer uma opinião formada a respeito de se o risco, nesse caso, compensa os eventuais benefícios que se possam ter, mas eu acho que é um elemento que não pode estar fora dessa análise de pertinência, de conveniência ou não de uma ação judicial a esse ponto. Eu estou de pleno acordo com o risco, porque eu já tive a oportunidade até de conversar com a diretoria, é isso. O pagamento do diplomata no exterior é esse vácuo normativo que ele não se enquadra em nenhuma legislação atual, em nenhuma regra constitucional, você ter valores definidos por meio de qualquer ato normativo que não seja uma legislação ordinária. A Constituição não admite isso. Então, a gente teria, como eu disse, teria que pressupor que a Constituição recepcionou a legislação antiga e esse modo de pagamento completamente sui generis pelo fato de, até hoje, não ter havido alteração. Mas, realmente, é uma situação absolutamente atípica do ponto de vista jurídico, especialmente no que tange à remuneração do servidor público. O que eu pondero acerca desses riscos, e é interessante para o debate, mas eu confesso também que eu não tenho... É muito exercício de futurologia, né, saber qual o tamanho do risco. É porque, digamos assim, se o problema se concretiza, por exemplo, em janeiro, e os diplomatas no exterior começam a ter um corte muito significativo, como o Leandro disse, começam a ser abatidos.
e a solução legislativa não vem, fica, talvez, a ADB fique numa situação muito difícil de não agir judicialmente, porque não vai ter outra saída. E o que eu penso que talvez uma medida judicial poderia ter um efeito diverso é o seguinte: a partir do momento em que, por exemplo, um juiz chega na mesma conclusão que nós, de que está tudo irregular, que toda essa remuneração ela é irregular, ele certamente teria que oficiar, ele não poderia, por conta própria, mudar a legislação, porque estaria vinculado aos nossos pedidos e tudo. Ele teria que, talvez, provocar uma mudança, ou oficiar o Ministério Público, oficiar a própria administração, oficiar o TCU, para falar, ó, essa remuneração está toda irregular. Corrijam, porque a solução não consigo imaginar também a solução, você está tudo irregular, pague agora do jeito que é no Brasil. Porque é uma solução que é isso, ela inviabiliza a carreira. Então, o que eu pondero, mas realmente é uma discussão extremamente complexa, é qual que seria também a vantagem de expor para todo mundo que essa remuneração está toda errada. Porque talvez a solução seja, bom, temos que regularizar. E regularizar com os parâmetros de pagamento em moeda nacional inviabiliza a carreira. Eu acho que qualquer legislador ou administrador que prestar um pouquinho de atenção na carreira, ele vai observar que se ele simplesmente se vincular ao teto e às normas constitucionais da remuneração no Brasil, ele sabe que ele vai inviabilizar a carreira. Então, a dúvida que eu tenho é até que ponto também, nessa mesma linha de argumentação, até que ponto o debate aparecer verdadeiramente, ele é prejudicial ou não. E aí, realmente, eu não tenho a resposta. Eu estou de pleno acordo com você. Eu acho que o tema é tão espinhoso e esse vácuo normativo é tão grave que é muito difícil tomar essa decisão. Eu, como advogado e já trabalhando com a ADB há mais ou menos 10 anos, eu tenho muita dificuldade de politicamente dizer essa é a melhor atitude para a ADB, porque a situação é muito grave. O vácuo normativo, essa bagunça da remuneração no exterior, ela é grave, porque ela não tem parâmetro constitucional. Então, eu acho que as ponderações são bem válidas. Eu acho que é um debate bem interessante. Complementando, continuando ainda essa reflexão, uma correção que eu faria é que não inviabiliza a carreira, porque não é só a carreira diplomática. No limite, inviabiliza o serviço exterior como um todo. É impossível a gente se balizar unicamente por regras válidas no Brasil para não apenas remuneração, mas vários aspectos da nossa atuação no exterior. Então, e se não formos nós do Itamaraty, eu acho que a gente, então, em algum momento, não sei como, agora é um momento político complicado, mas em algum momento a gente tem realmente que se debruçar para limpar. Se há irregularidades, a gente precisa se debruçar sobre esse desafio e fazer propostas de forma muito concreta. Agora, eu acho que, embora haja um entendimento muito claro de que o ideal seria o caminho mais difícil, a PEC, que a gente não vai conseguir propor isso, eu não imagino sequer no médio prazo, primeiro tem uma crise política, econômica para ser resolvida, mas pensando assim, no curtíssimo prazo, a portaria que diz, que estabelece como é feito o cálculo para a gente, para a nossa remuneração no exterior, para fins de abate-teto, é uma portaria do Itamaraty, feita a partir de uma orientação do TCU. Eu fico me perguntando se a gente não teria margem, além dessa iniciativa, de tentar mexer no que é indenização, no que é rendimento básico, se não haveria uma margem por parte da administração, eventualmente a ADB poderia contribuir, para, em conjunto com o TCU, porque a gente já sabe que há rumores de que o próprio TCU percebeu que fez besteira, que ele quis aplicar uma régua que não cabe para o serviço exterior. Então, se não haveria um espaço para, numa negociação em conjunto com o TCU, reformular a forma de cálculo. Então, pensar em paridade do poder de compra, algum outro mecanismo que fosse menos draconiano e um pouco mais adequado à realidade que a gente vive fora do país.
Então, só seguindo o que a Márcia disse, na verdade, a negociação não é o caminho, porque o planejamento vai parar de pagar o FCC a partir de 1º de janeiro. Não vão pagar. Então, estamos negociando. Não vão porque eles alegam que a composição que a gente entende da IREX, que tem o FCC, eles não reconhecem. Eles dizem que isso não existe. O FCC o planejamento não quer mais pagar a partir de 1º de janeiro. Então, o salário no exterior de fevereiro, porque o de janeiro ainda é o de dezembro, o de fevereiro já não teria o FCC. Esse é o panorama que tem hoje. Tentando negociação, ou seja, a negociação com os órgãos é o decreto. Né? Isso. Mas esse é o entendimento nosso. Nós entendemos que a IREX é composta por 2 elementos. A indenização mais o fator de correção. O planejamento, já há muito tempo, entende que não existe fator de correção, só existe a indenização. Tanto que no nosso orçamento do ano que vem a gente só tem o valor da indenização, não tem o da correção cambial. Eu acho que a gente está precisando de um esclarecimento de qual é o problema. Eu estou aqui, eu estou vendo que a gente está até com a visão menor do que é efetivamente o problema. Então a gente tem o questionamento do TCU, que se refere ao abate-teto, que é sobre a remuneração, que agora isso vai cair porque o dólar subiu. Além disso, nós temos um outro problema que o Vitor está adicionando, que é o fato de que a remuneração em si ela já vai cair para todo mundo, independente de abate-teto, porque ela não será acrescida do FCC. Assim como a IREX, que também tinha em sua composição o FCC, independente de abate-teto, que ela está fora do abate-teto, ela também será reduzida, porque não terá mais a parcela do FCC. É isso? E aí, em termos, alguém tem essa conta do que ficou do salário depois que tirou isso tudo? Olha, será que esse rumor de que não vão pagar o FCC em fevereiro já não é na expectativa que o planejamento tem de que o tal decreto será publicado? Talvez seja isso, ou seja, o decreto incorpora a FCC e o IREX, né, e abre uma margem, como o Leandro falou, no futuro, de a gente negociar e preservar. Não vai ser uma solução definitiva, eu concordo que a solução definitiva é a PEC, enfim, mas abrirá uma margem de negociação, ou seja, ampliando a IREX em algumas situações. Eu queria fazer uma observação. Eu li o projeto de lei e foi levantado aqui outra vez a perspectiva de inclusão da paridade de poder de câmbio, de poder de compra, paridade de poder de compra. Não sou economista, mas eu acho isso muito perigoso, incluir a paridade de poder de compra, porque em determinados países você vai ganhar menos do que você ganha no Brasil. Porque a paridade de poder de compra varia muito. Eu não sei, isso está lá no projeto. Eu acho que nós devíamos reconsiderar isso. Não sei, eu acho que e ouvi de outros colegas se valeria a pena, porque a primeira reação que eu tive é que será que é o melhor critério para a remuneração, incluir a paridade de poder de compra?
Queria ouvir de outras pessoas aqui por como isso foi incluído e se esse é o melhor critério de remuneração. Um fator cambial que não depende nem do Fed, nem do Banco Central Europeu, nem de qualquer autoridade monetária nacional regular câmbio. O TCU é idiota. A paridade de poder de compra é um ajuste de poder de compra, ou seja, $100 compram na China, digamos, o supermercado do mês inteiro. Nos Estados Unidos, compra uma diária de hotel vagabundo e um Big Mac. Acabou. A paridade de poder de compra serve para isso, não serve para remuneração no exterior. Tanto que os grandes bancos, as grandes companhias, têm aqueles indicadores de custo de vida para executivos, que são ajustados em função do custo de vida em cada lugar. Em Luanda, você tem apartamentos que custam 10, 15 mil dólares. Os executivos vão ter um ajuste em função disso. Então, a paridade de poder de compra não tem nada a ver com o câmbio, tem a ver com o poder de compra num determinado país, não é? Para facilitar comparações internacionais. Ou seja, um chinês vive com $100 durante um mês. Nos Estados Unidos, você vive meio dia, no máximo, não é isso? Você confirmou a minha suspeita, ou seja, incluir a paridade de poder de compra na lei como um critério para ajustes da nossa remuneração é perigoso. Claro que é. É idiota, é completamente idiota. Quem vai viver numa comunidade internacional. Nós sabemos que quando estamos no exterior, convivemos com essas pessoas. Eu estou num posto agora que o colega, que é conselheiro da África do Sul, a RF, não tem RF. Um conselheiro sul-africano, em Genebra, hoje o apartamento dele são 7 mil francos. Tá, que é muito mais do que a minha RF, como ministro conselheiro, e ele nem vê o aluguel, ele nem vê, a fatura vai direto para a missão e é a missão que paga. Quem assina o contrato é a missão. E é a África do Sul, não é a Noruega, né? Não é a Suécia, não é Luxemburgo, né? É outro país em desenvolvimento, como o Brasil. Né? E a remuneração dele, aí eu fiquei com vergonha de perguntar. Né? Mas o aluguel, e ali a propósito, ele também tem auxílio educação. Então, eu acho que uma proposta para a DB, e talvez para a administração, é tentar fazer um levantamento dos critérios de remuneração e esses outros benefícios que colegas têm. E talvez focar também em países de desenvolvimento, porque sempre se a gente trouxer para o debate as remunerações e os benefícios de países desenvolvidos, a gente sabe que no debate público a gente já sai perdendo. Né? Ah, mas o Brasil não é, não sei, não é o Japão. Né? O que é uma bobagem dizer isso, mas enfim, é isso que nós vamos ouvir. Então é melhor comparar com outros países em desenvolvimento, com mexicanos, com argentinos, com sul-africanos, com a Indonésia, com a Índia, e que são países como o Brasil, e cujos diplomatas no exterior vivem em condições muitas vezes superiores às nossas. Não, a SGEX está em contato direto com a Secretaria de Orçamento Federal para encontrar uma solução, porque, naturalmente, o posicionamento do Itamaraty é que é inviável prevalecer o entendimento deles, que o FCC não existe. É isso que está sendo feito e que tem que ser resolvido até a próxima semana. Eu acho que, paralelamente também, talvez a ADB pudesse conversar com a administração e a alta chefia da casa, no sentido de alertá-los para essa dificuldade. Para mim, algumas coisas que foram ditas, eu confesso que
surpresa do ponto de vista jurídico, porque eu nunca me debrucei sobre a legislação que regula o pagamento no exterior. A longo prazo, certamente, é a negociação de uma nova lei de remuneração no exterior. Mas há o curto prazo, que é a questão do limite remuneratório a partir de janeiro, que vai prejudicar muitos colegas. A gente sabe que a negociação de uma lei toma muito tempo. De modo que eu acho que nós deveríamos alertar que talvez isso necessite gestões de alto nível do Ministério junto às autoridades competentes para verificar o que se poderia fazer para minorar as consequências que vão acontecer a partir de janeiro. Acho que então a gente deixa esse ponto em stand-by, a gente vai fazer as consultas necessárias, todas à administração, ao escritório e aos colegas. E em janeiro, quando a gente tiver efetivamente uma clareza maior desse cenário, a gente vai chamar uma nova Assembleia Geral Extraordinária, se for necessário, para tomar alguma deliberação. Tá? E em relação ao último ponto, né, embaixadora? A gente tem a discussão e deliberação a respeito da posição da ADB na ação direta de inconstitucionalidade 5355 de 2015 perante o STF. Esse é um tema que envolve o exercício provisório, que é a possibilidade do cônjuge servidor público trabalhar em representações do Itamaraty no exterior, e esse tema tem gerado muita polêmica. Esse tema já foi debatido no Sinde Itamaraty, já foi debatido em reunião anterior da ADB, que não foi uma Assembleia Geral, foi uma reunião somente para tratar disso, e as opiniões são divergentes. Nós temos pessoas que entendem que haveria um efetivo risco da carreira, da própria essencialidade do serviço exterior brasileiro, se houvesse a possibilidade do cônjuge servir no exterior, ainda que vinculado ao seu órgão de origem, mas sob a tutela, a chefia do chefe do posto. E há pessoas que entendem que isso não aconteceria, que não há esse risco. Então, a ideia de colocar esse ponto em discussão hoje foi justamente para que a gente pudesse ouvir dos associados da ADB qual é o entendimento, o que os associados em geral têm pensado a respeito disso, porque a ADB é a única associação que ainda não tem uma posição formada sobre isso. Então, nós já tivemos aí a FSI se manifestando, tivemos o Sinde Itamaraty se manifestando, a ZOF eu não tenho certeza, mas eu imagino que já deve ter uma posição também, mas a ADB nunca tratou desse tema de maneira ampla entre os seus associados numa Assembleia Geral. Então, a ideia hoje é ouvir dos colegas, e aí eu pediria àqueles que quiserem se manifestar que fiquem à vontade, mas só limitem o tempo, porque a gente já está extrapolando o horário, que as pessoas pudessem manifestar aí opiniões a respeito desse assunto. A diretoria também ainda não tem uma posição assim clara, a gente precisa de ouvir vocês também para, eventualmente, internamente, ter mais elementos para uma decisão. Até bom que o escritório Torreão esteja aqui hoje, porque esse é um tema que envolve aspectos jurídicos também, então muitos dos elementos que são trazidos por aqueles que são resistentes à ideia do exercício provisório têm a ver com a jurisprudência atual, as decisões judiciais que podem abrir uma porta que nós não estamos considerando. Tudo isso seria muito bom também se nós pudéssemos ouvir depois, né? Talvez se hoje der tempo, se não depois, por meio de um estudo, quais são as implicações efetivas de termos aí o exercício provisório. Haveria mesmo esse risco que vem sendo colocado por alguns colegas aqui da casa, ou não haveria? Acho que uma opinião seria muito importante, mas eu já abro, então, para aqueles que quiserem fazer observações a respeito do tema. Muito obrigado pela palavra. Meu nome é Ciro, né? Eu estou voltando do exterior, enfim, voltei do exterior faz 2 ou 3 semanas. Então, alguns dos rostos eu não conheço, ou enfim, muita gente já deve ter se esquecido também de mim. É a minha primeira assembleia da ADB, e eu queria agradecer ao Sinde Itamaraty pelo meu ingresso na ADB, depois de mais de 10 anos de carreira, porque foi tão grotesca a forma como eles conduziram a negociação com o planejamento, que eu falei, não, realmente tem que correr para a ADB
e apoiar essa coisa de se transformar em sindicato, né? E realmente, eu acho que a diretoria, enfim, os colegas que têm participado estão de parabéns por estar realmente muito ativa a associação e estar trabalhando com temas absolutamente relevantes para todo mundo, né? Bom, sobre a questão do exercício provisório, enfim, eu não tenho muita qualificação para minha opinião. Eu sou absolutamente a favor. Eu acho que é um instituto que existe para todas as carreiras do serviço público federal, menos para o Itamaraty por uma discriminação que nós nos impusemos em algum momento e que depois se converteu em lei, né? Eu também não consigo entender do ponto de vista do Ministério porque existe, enfim, a gente sabe que tem tanta resistência na administração, porque do ponto de vista de recursos, né, são funcionários a mais que viriam para trabalhar nos postos exterior do Ministério, sem custo, né, para o Ministério. E do ponto de vista dos colegas, né, enfim, dos funcionários do serviço exterior, seria um direito a mais que seu cônjuge teria, que seria equiparado, na verdade, ao mesmo estatuto jurídico dos demais funcionários federais, né? Então, realmente, assim, é claro que existem as preocupações, algumas delas são legítimas, outras, na minha opinião, são um pouco especulativas e talvez até, enfim, sem correndo o risco aqui de ser deselegante, mas eu acho que, em grande medida, algumas dessas preocupações sobrevalorizam a experiência de servir no exterior. Eu acho que, talvez, num passado, tenha sido, assim, realmente, você viver no exterior, trabalhar no exterior, tenha sido uma coisa muito especial, muito diferente. Tanto que se falava, né, do jet set, né, que eram as pessoas que andavam de avião, né, aquele pessoal abonado que tinha essa possibilidade na vida, e o mundo mudou muito, né? Hoje em dia, enfim, a maioria das pessoas que eu conheço ou já estudou no exterior, ou já pela empresa, ou mesmo pelo governo, já teve uma experiência de trabalho no exterior. Então, acho que também é uma questão de a gente reavaliar realmente se vale a pena preterir os nossos cônjuges, né? Enfim, por uma questão de exclusividade de algo que talvez já não seja tão exclusivo assim. Enfim, e a minha sugestão prática, né, depois dessas ponderações, enfim, só para fins de esclarecimento, eu sou casado com uma funcionária pública federal também, nós tentamos exercício, enfim, é um longo caso, mas tentamos, inclusive na justiça, que ela conseguisse ser removida para o posto exterior onde há, né, uma adidância do órgão de origem dela. O pedido foi negado justamente por causa do dispositivo da nossa lei, porque o entendimento judicial foi de que a adidância faz parte da unidade administrativa do Itamaraty no exterior. Ou seja, nós estamos com a manutenção do artigo 69, se eu não me engano, nós estamos impedindo até que as pessoas trabalhem nos seus próprios órgãos de origem nas adidâncias, né? Bom, enfim, do ponto de vista prático, assim, o que fazer, né? Não sei se vai estar em pauta isso aqui, como já comentaram, né? Tanto a Associação de Familiares, quanto o Síndico Itamaraty, quanto a administração também, já se manifestaram no âmbito da ADIM. Bom, a Associação de Familiares a favor, o Síndico Itamaraty contra, a administração contra, a ADIM. Né? E, enfim, então, na minha contabilidade está 2-1, né? Minha proposta seria que a ADB pudesse se juntar aí entre os amicus curiae dessa ação e a favor do pleito apresentado pela Procuradoria-Geral da República, no entendimento de que se trata de um dispositivo inconstitucional. Bom, muito obrigado. Desculpa pelo tempo que eu falei. Também vou me apresentar, acho que alguns de vocês me conhecem, meu nome é Pedro, eu estou de férias no Brasil, eu vim a Brasília cuidar dos filhos e não resisti a participar da Assembleia. Sobre esse ponto específico, a propósito, minha esposa não é funcionária pública federal, mas eu vejo que essa discussão
esse tema tem a ver com o tema anterior e de uma forma contraditória. Se nós estamos querendo uma especificidade para a nossa remuneração no exterior, se todo o argumento, todo o debate aqui dizia a respeito, olha, nós vivemos uma situação particular, nós somos uns servidores públicos que exercemos a nossa profissão, né, no exterior, nas condições mais diversas possíveis. Então, o argumento, todo o debate que nós fizemos até agora é que nós, sim, temos uma série de peculiaridades, né? Senão, o abateteto deveria valer para todos nós. Com base nessas peculiaridades, eu entendo que a atuação do diplomata, a atuação do serviço, e não só do diplomata, dos outros colegas, dos ofchães e dos achães, eles dependem de uma formação específica e dependem, sim, de um determinado compromisso. Viver no exterior, eu já vivi no exterior como estudante, eu já vivi no exterior trabalhando numa organização não governamental, e eu já vivi no exterior como fazendo turismo. E nós sabemos muito bem que servir no exterior, servir ao Brasil no exterior, é muito diferente de qualquer uma dessas outras situações. E tive uma experiência concreta num determinado posto onde eu fui, que havia uma cônjuge de um determinado militar que conseguiu, não sei por que mecanismo, esse exercício provisório no exterior, e nós tivemos que procurar onde colocar aquela senhora. Obviamente, uma pessoa muito bem formada, com mestrado, com doutorado, enfim, supostamente seria um grande ganho para o posto, mas ela foi tirar fotografia dos eventos culturais na embaixada. Ora, isso é um desperdício de dinheiro público, né? Infelizmente, eu não entendo por que a gente conseguiu e admitiu aquele tipo de situação. Eu acho que eu sou sócio da DB, já fui diretor da DB quando era terceiro secretário, eu acho que o posicionamento da associação devia ser contrário a essa possibilidade, porque senão nós vamos... Isso é contra... todo o nosso argumento é no sentido da nossa especificidade. Se nós perdemos isso, nós deixamos de existir. Até para que vão servir? Eu estou lendo um livro muito interessante sobre os serviços exteriores no mundo todo. E essa crise que nós passamos aqui não é muito diferente de que outros serviços passaram. E muitos deles superaram, ou seja, é possível superar, mas preservando essa especificidade. Obrigado. Rapidamente, eu acho que é uma discussão que, evidentemente, é muito emotiva também, né? As pessoas, claro, acho que as razões, né, que cada um levanta são as mais nobres possíveis, né? Porque os interesses, evidentemente, todo mundo passa pelas dificuldades ligadas à adaptação familiar e todas as preocupações com família. Agora, eu acho que a gente não pode perder de vista um interesse da administração, da estruturação da carreira e do funcionamento das missões no exterior como sendo o objetivo primordial nessa discussão. Eu acho que o Ministério passa por um período de grande dificuldade e parte disso é como se a gente tivesse assim, um cerco permanente, né, de fora, com desafios e complexidades e problemas. E eu acho que a gente devia tomar muito cuidado com relação ao que seria uma banalização das missões no exterior e da possibilidade de trabalho nas missões no exterior. Quer dizer, a gente tem cada vez mais uma pressão enorme para a criação de adidâncias e adidos de tudo que é área diferente. Existe uma discussão, inclusive, de lei da magistratura para que juízes possam servir nas embaixadas. Quer dizer, é um mundo infinito de possibilidades, né? Eu acho que a gente devia ser muito cuidadoso em tudo que se refere a abrir frestas nessa direção, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Eu acho que há argumentos legítimos e razoáveis nos dois sentidos, mas eu tendo a simpatizar e a endossar a visão que a administração tem esposado e apresentado em relação a esse tema, que é de contrária a essa possibilidade. Eu acho que há questões de muitas naturezas, há uma questão ligada ao que o Pedro mencionou, de que você tem carreiras hoje estruturadas, que em tese responde por todas as funções que normalmente já são exercidas numa embaixada. Quando não são essas funções, são funções locais, que exigem conhecimento e presença local, são os contratados locais. Então, no fundo, eu nunca entendi muito bem como esse exercício provisório, que tipo de função esse exercício provisório poderia cumprir, né, numa missão padrão no exterior. Acho que é uma série de questões importantes, mas para mim o que é a questão principal desse tema
é que para quem, enfim, tem alguma percepção do tipo de jurisprudência que existe no Brasil em relação a isso, eu acho que claramente é uma caixa de Pandora absoluta. Você não tem nenhuma ideia de que universo a gente está falando. Tá? Se você faz um paralelismo com o que existe hoje, que é a licença para acompanhamento de cônjuge, você tem jurisprudência que aceita a licença, inclusive para acompanhar gente que trabalha em banco. O sujeito nem é cônjuge de um funcionário público. Então você pode ter gente que é cônjuge de bolsista da CAPES, que é cônjuge de funcionário de banco, que é cônjuge de todas as adidâncias possíveis que existem, que venham a existir. Então é um universo realmente muito difícil de dimensionar a priori. Né? Eu acho que há um aspecto interessante que a legislação, em princípio, prevê um instituto no qual a administração tem controle do processo. Então, em princípio, o interessado pleiteia, a administração recebe aquilo e vai avaliar se aquela função pode ser desempenhada na repartição, né, no posto, se há espaço para aquilo, se há vaga, se há interesse e tudo mais. Bom, isso, se fosse assim, restringiria muito essa possibilidade e daria uma certa lógica, uma certa racionalidade a isso. Porque numa embaixada determinada, o embaixador, em coordenação com a administração em Brasília, avaliaria, olha, por uma razão específica, eu tenho hoje uma demanda para essa função específica. Não é assim que funciona na prática. Né? Na prática, isso vai ser resolvido por um juiz. Porque o sujeito, a administração vai dizer não, quando achar que deve dizer não, isso vai virar um mandado de segurança, e é uma grande chance de que, na prática, muitos casos sejam autorizados judicialmente, totalmente fora do controle da administração. Né? Então, eu acho que é justamente essa indefinição sobre o alcance disso, sobre o universo de que a gente está falando, e sobre o impacto que isso pode ter no funcionamento das missões, e na própria racionalidade da administração do Ministério, dos recursos humanos que ele tem, é que me faz considerar que não seria um caminho adequado. Né? E acho que há experiências no passado, nesse sentido, que um pouco respaldam essa perspectiva. Eu só queria dizer que enfim, não havendo, acho que é um tema polêmico, as visões são respeitáveis e perfeitamente compreensíveis dos dois lados, eu não acho que necessariamente a DB tenha que se posicionar. Eu acho que não necessariamente a DB precisa se manifestar nesse processo. Eu acho que se houver um entendimento de que o tema é controverso o suficiente a não justificar isso, acho que uma possibilidade seria, inclusive, que a administração, que a ADB não interviesse, né, não participasse como amicus curiae no processo. Obrigado. Boa tarde, eu sou o secretário Rafael Gurgel e, assim como o colega Ciro, eu sou parte interessada nesse tema porque minha esposa é funcionária pública. Então, apenas para somar aqui ao debate, eu acho que isso entra um pouco em linha na discussão do salário no sentido de tornar a nossa carreira sustentável no longo prazo. E eu acho que para a carreira ser sustentável no longo prazo, tem que ser sustentável no longo prazo profissionalmente para a gente, entra a questão salarial, e também entra a questão pessoal familiar. Acho que vários dos colegas aqui estão há mais tempo na carreira do que eu, então sabem que é complicado você ir para o exterior com um cônjuge, ou esposa, ou marido, e a pessoa tem o seu trabalho e subitamente é alijada da rotina de trabalho, é alijada de uma remuneração e é posta numa posição assim de dona de casa, dono de casa, a qual ela não estava habituada. Então, isso é um fator que complica. Para mim, é uma inquietação quanto à sustentabilidade na carreira, por assim dizer. Então, apenas para somar esse argumento, que até concordo que, talvez, do ponto de vista administrativo, não seja difícil alocar parte dos cônjuges, algum outro cônjuge, talvez a função que a pessoa exerça aqui não seja necessária na embaixada, mas acho que, de uma maneira geral, é um elemento que ajuda no longo prazo na carreira. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rafael Prince. Eu acredito que nessa discussão existe um certo terrorismo que é feito, até por parte da administração, muitas vezes, de que o registro provisório pode sair do controle, que vão haver muitas solicitações, a gente não vai ter como. Eu acredito que esse argumento é um pouco falacioso
por alguns motivos. Primeiro, que em toda a administração pública federal brasileira, há apenas 700 casos de exercício provisório. Então, eu acho que não vai ser no Itamaraty que vai haver uma explosão impossível de absorver, né? Segundo, que, como já foi dito por outros colegas, são pessoas qualificadas que vão vir trabalhar sem nenhum custo para o Itamaraty e providenciando um maior conforto para as famílias dos servidores. Em outro lado também, nessa questão de terrorismo, eu vejo muitos colegas preocupados como se essas pessoas viessem concorrer conosco, viessem roubar nossas funções. E não é assim que eu enxergo. Eu enxergo elas vindo colaborar conosco, e nós não precisamos temer que elas vão usurpar nossas funções, justamente porque nossas funções são muito específicas e definidas em lei. Essas pessoas não vão fazer parte do serviço exterior, não vão praticar os atos exclusivos dos membros do serviço exterior. Então, não tem motivo para o pânico, para a gente agir como um país cujos produtos não são competitivos e que vai fechar a sua economia e não vai aceitar esse intercâmbio. Eu acho que, pelo contrário, nós temos um produto muito competitivo, que é o nosso pessoal, e nós não precisamos nos valer dessas barreiras para impedir que pessoas trabalhem nos postos, porque elas vão competir conosco. Primeiro, porque elas não competem. Mesmo se competissem, eu acredito que nosso pessoal é muito bem qualificado e tem competências muito bem estabelecidas. Então, não faz sentido esse argumento nesse sentido. Foi também mencionado por um dos colegas que defendeu a posição contrária a experiência de chancelarias estrangeiras, dizendo que elas passaram por desafios semelhantes. Nesse sentido, eu recordo que diversas chancelarias estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos e diversos países europeus, autorizam que os cônjuges dos diplomatas trabalhem nos próprios postos. Então, o Brasil não estaria inventando a roda, nós estaríamos indo na tendência mundial, especialmente de vários países desenvolvidos. Então, em meu nome e de outros 13 colegas que eu estou representando aqui, gostaria de solicitar que a ADB se posicionasse favorável ao exercício provisório e se manifestasse com amicus curiae no processo. Boa tarde, meu nome é César Amaral. Eu gostaria de saber se o Serviço Exterior norte-americano age com base numa legislação específica ou digamos, uma medida administrativa interna para ver como eles contratam os cônjuges de diplomatas quando vão para o exterior. Até se mencionou na última reunião que 21% dos cônjuges estavam exercendo funções junto na chancelaria. Eu tenho conhecimento que, efetivamente, a embaixada dos Estados Unidos, inclusive no meu último posto em Hanoi, havia vários diplomatas cujas esposas trabalhavam na embaixada. Mas o serviço exterior norte-americano se rege por regras diferentes da nossa. Eu não sei dizer para você que regras ou que disposições regulamentam a contratação dos cônjuges. É alguma coisa que a gente pode verificar para depois informar a vocês. Inclusive, não só Estados Unidos. Quer dizer, em Hanoi, por exemplo, a embaixada do Timor-Leste, a embaixada de Cuba, a própria esposa, inclusive, do embaixador ajudava, trabalhava na embaixada, porque eram muito poucos os funcionários. Eu, pessoalmente, vejo questões pró e contra essa situação e realmente ainda não formei uma posição muito definida. Eu acho que nós necessitaríamos, talvez, de um estudo que permitisse, por exemplo, deixar claro quais são as possibilidades e fazer com que a gente possa comparar os argumentos favoráveis aos argumentos desfavoráveis que têm sido normalmente indicados pela administração, que certamente é absolutamente contra esse tipo de trabalho no exterior, porque a administração acredita efetivamente que nós temos uma especificidade e que o universo de cônjuges, você falou que são apenas 700, eles fazem ter
que esse universo seria muito maior e que a multiplicação, segundo a administração, poderia ser tal que dificultaria o funcionamento da própria embaixada. Como eles têm um arrazoado gigante, que está inclusive publicado na página do SIM de Itamaraty, talvez nós devêssemos encomendar um trabalho que pudesse, por exemplo, registrar todos os argumentos favoráveis que possam eventualmente levar a administração a considerar essa possibilidade. Porque, evidentemente, que a administração estará sempre envolvida nisso, uma vez que é o órgão da casa que move os funcionários, e eu não acho que é uma coisa adequada nós, como um corpo na ADB, estarmos nos chocando frente à administração. Eu acho que devemos conseguir as coisas na base do diálogo e da argumentação, né? E isso talvez a gente pudesse obter nos informando melhor sobre as vantagens a respeito disso. Mas o Leandro quer acrescentar. Então, só seguindo um pouco essa linha que a embaixadora acabou de colocar, essa semana, pelo fato de eu ser da diretoria da ADB, eu recebi pelo menos 3 ligações de colegas desesperados, dizendo: a carreira vai acabar, nunca faça isso, isso vai destruir a carreira. Acho que há um temor excessivo aí, porque as pessoas sequer me trouxeram argumentos jurídicos, jurisprudência, decisões judiciais que levaram a esse temor. Obviamente que a gente sabe que isso pode acontecer. E é nesse sentido que eu acho que a embaixadora está trazendo a preocupação de que talvez fosse importante a todos nós conhecermos exatamente quais são as portas que serão abertas, ou pelo menos quais são os riscos que o Itamaraty correrá. E aí eu falo agora do Itamaraty, não mais como associado. Penso que a preocupação da administração é justamente o que acontecerá se o judiciário começar a decidir. Vai reenquadrar servidor como diplomata, como eu já ouvi de alguns? Será que vai? Isso aí a gente pode ouvir do escritório de advocacia. Existe decisão sobre isso? Porque colegas já vieram me dizer: não, a partir de agora todo cônjuge vai querer ser diplomata sem prestar concurso, basta entrar na justiça. É por aí? A gente precisa ter certeza. Segundo ponto, será que efetivamente o fato de o cônjuge tentar prestar o seu serviço no exterior vai reduzir a essencialidade dos diplomatas, ofchans e achans? Será? Eu não sei. Acho que a gente também não tem elementos suficientes. Talvez aí a gente possa ir além e pedir o próprio escritório do Torreão que nos considere, que nos traga elementos para pensar o que poderia ser, caso o STF decida, porque não seremos nós na ADB, nem o SIM de Itamaraty, nem a ASOF que vai decidir essa ação direta de inconstitucionalidade, ao STF. Caso o STF decida a favor da inconstitucionalidade do artigo 69, e com isso determine que os cônjuges de membros do serviço exterior possam trabalhar nas repartições diplomáticas no exterior, qual seria uma regulamentação sobre isso que nós deveríamos ter para barrar casos indesejados aqui no Itamaraty? Será que a gente está pensando sobre isso? Não. E essa é a minha preocupação. Eu já disse isso aqui em 2 ocasiões anteriores em que tive a oportunidade de participar de reuniões sobre esse tema. Se o STF decidir que o artigo 69 é constitucional, nada vai acontecer. Vai continuar exatamente como está hoje. Mas e se o STF decidir que é inconstitucional? O que a gente está fazendo? A gente vai regulamentar os 48 do segundo tempo, quando a gente não conseguirá ter uma clareza do que nos interessa efetivamente enquanto Itamaraty? Então essa é a minha preocupação. E talvez o Torreão, num estudo a respeito de riscos, de preocupações que os colegas já demonstraram, possa nos trazer também quais seriam elementos que numa regulamentação poderiam mitigar esses riscos. Então, eu gostaria somente de trazer isso. Acho que a gente pode eventualmente até pensar numa mudança da Lei 11.440, que eu já ouvi de colegas que as nossas atribuições essenciais estão muito pobres ali, são muito
superficialmente delimitadas. Então, por que a gente não delimita também na Lei 11.440 o que o cônjuge não poderá fazer, porque isso é exclusividade nossa? Talvez a gente também possa pensar por aí. E eu não estou dizendo que a ADB vai tomar uma posição ou outra, mas a gente precisa ouvir esses argumentos, porque eu acho que há muito mito em relação ao que é colocado, e que nós vamos perder a nossa carreira, que nós vamos destruir a essencialidade do Itamaraty, dos servidores do Itamaraty, se a gente nem sequer sabe, primeiro, quantos são os servidores que vão se enquadrar nessa categoria. O Rafael falou de 700 no universo de mais de 100 mil servidores públicos. Dentro da carreira do Itamaraty, a estimativa é menor ainda, é de 50, 60, talvez mais, se entrarem na justiça ou menos. Torreão poderá nos dar mais elementos sobre como vem sendo examinado isso nos tribunais. Então, o meu ponto de vista é, nós não temos que tomar uma posição nem sim, nem que não, imediatamente. Talvez a gente possa amadurecer um pouco mais com argumentos jurídicos, e não com argumentos achísticos. O que eu acho é isso, o que eu acho é aquilo. Talvez seja o caso da gente avaliar isso com um pouco mais de cuidado. Obrigado, Alessandro. Pedro Saldanha. Eu ouvi os argumentos que foram levantados. Eu, antes de mais nada, queria também dizer que sou casado com uma servidora federal. E como, retomando um pouco o que o Leandro acabou de dizer, quem vai decidir sobre a constitucionalidade ou não é o STF. Mas eu acho que a gente tem, sim, que estar preparado para essa eventualidade do STF decidir pela inconstitucionalidade, mas não só pensando em riscos e como encapsular o Itamaraty, mas em sim como capitalizar em cima de uma eventual decisão pela inconstitucionalidade e o que a eventual autorização do exercício provisório poderá contribuir para o Serviço Exterior brasileiro. Será que não poderia ser um estímulo para a lotação de postos difíceis? Será que um casal, um diplomata casado com um servidor federal não teria um estímulo adicional a ir para um posto D com pouca lotação, se ele tivesse a garantia de que o seu cônjuge poderia continuar trabalhando naquele posto? Outra questão que eu queria... Então, eu acho que essa discussão não está havendo. A administração só tem colocado, como o Leandro bem disse, esses mitos, né, esses medos, essas elucubrações sobre algo que a gente não tem como medir, porque ainda não aconteceu. Então, são realmente só especulações, que, no meu entender, não tem base nenhuma. A base que tem são casos que um ou dois casos que aconteceram na década de 80, talvez, em que a questão foi desvirtuada, teria sido desvirtuada, mas nas atuais circunstâncias, nesse novo Brasil em que 99% das pessoas, dos casais, ambos os cônjuges trabalham, têm uma vida profissional, têm uma carreira, enfim, então eu acho que não dá para hoje fazer uma especulação sobre o que vai ser caso o STF decida pela inconstitucionalidade do exercício provisório. Agora, eu queria dizer também, talvez um pouco para tranquilizar o Luciano, no que ele falou sobre a avalanche e tal de pessoas pedindo e a impossibilidade da administração ter controle sobre o processo, o exercício provisório, conforme ele está previsto na Lei 8.112, é muito claro ao delimitar essa possibilidade para remoções ex officio. Então, isso já reduz em muito o número de potenciais candidatos ao exercício provisório, né? Porque um funcionário público qualquer que resolva tirar uma licença, capacitação, e resolva ir estudar numa universidade na Europa, ele não está sendo removido ex officio e isso não vai justificar, portanto, o exercício provisório do seu cônjuge na missão em Bruxelas, por exemplo, né? Então, seria realmente um número limitado de casos de remoções ex officio. Enfim, eu acho que a gente tem realmente que pensar nas potencialidades, né? Com muita frequência, a gente vê notícias de posições sendo anunciadas em embaixadas brasileiras ou em missões brasileiras, procurando por pessoas com especificações que existem na administração federal, pessoas que
são concursadas, são qualificadas, analistas de comércio exterior. Só eu passei por 2 postos que tinham contratados locais que eram analistas de comércio exterior, a missão em Genebra e a embaixada em Washington. Outro dia mesmo vi a embaixada em Londres anunciando uma posição de analista de comércio exterior para contratação local. A administração tem estimulado os consulados a contratar, por exemplo, psicólogos. Então, se de repente há um servidor federal psicólogo, ele poderia ser aproveitado num consulado, né, coisa que talvez um psicólogo local não tenha a mesma qualificação para atender um nacional brasileiro. Enfim, eu acho que há uma série de potencialidades que não têm sido exploradas e que a administração não tem franqueado para casa, né, na hora de discutir o exercício provisório. E eu acho que um debate como esse, para ser um debate legítimo, ele precisa avaliar todos esses lados. Então, eu me associo, me junto agora ao posicionamento do Ciro e dos 2 Rafaéis, de que a ADB deveria se posicionar, sim, favoravelmente, e inclusive entrando como amicus curiae, se for o caso, na ADI. Obrigado. Vou ter que falar como nas reuniões internacionais, que a gente tem que pedir desculpas por pedir a palavra pela 2ª vez. Mas eu acho que tem alguns pontos que foram levantados aqui que a gente tem que, né, refletir um pouquinho mais. Eu não sabia que o Serviço Exterior americano aceita cônjuges, mas o Serviço Exterior americano tem 8.500 diplomatas, o Departamento de Estado tem 30 mil funcionários ao todo, e você tem 4 departamentos, eu lembro aqui de Agricultura e Tesouro, mas tem outros 2, que têm serviços exteriores próprios, ou seja, a pessoa já ingressa no Departamento de Agricultura, por exemplo, sabendo que toda a sua carreira ele vai exercer no exterior. Lembro de que 2 países muito parecidos com o Brasil, né, Israel e Rússia, sim, aceitam os cônjuges. Me lembro aqui, eu era amigo de um diplomata russo que a sua esposa trabalhava na embaixada da Rússia aqui em Brasília. E a mesma coisa com Israel. Ou seja, situações completamente diferentes da nossa. Há e um outro exemplo que pode ser trazido aqui, e que talvez fosse o ideal, mas é solução para país rico, essa solução não se aplicaria a nós. Não sei se ainda é o quadro atual, mas há alguns anos os diplomatas canadenses, os cônjuges dos diplomatas canadenses, recebiam um salário em separado. Um percentual do salário do diplomata era depositado em separado, numa conta separada do cônjuge do diplomata canadense. Na época, eu não me lembro se é o mesmo valor, enfim, era 25% do salário do diplomata canadense. Enfim, existem múltiplas soluções e o risco, eu não acho que seja terrorismo da administração, eu acho que a administração tem razões muito bem fundamentadas para temer esse tipo de solução. Essa multiplicidade que foi levantada aqui, enfim, com todo respeito, mas essa multiplicidade de soluções, ora, eu não vou escolher meu cônjuge de acordo com a profissão dele ou dela, né? E nem o posto, seja onde for, ou seja, eu vou trazer para cá esse diplomata porque o esposo ou a esposa vai atender essa outra solução. Então, vocês me desculpem, mas isso não é um argumento para gestão de pessoal. A carreira tem que ser sustentável por si mesma, ela tem que ter uma sustentabilidade própria, independente de com quem nós estejamos casados. É um inferno para os cônjuges a vida no exterior, em muitas situações. A gente sabe disso, né? Minha mulher teve que trocar de atividade profissional várias vezes. Quer dizer, ela manteve a mesma atividade profissional, ela é professora de francês, e teve que se reinventar em diversas situações, né? E conseguiu trabalhar em todos os postos. Mas nós sabemos do desafio que isso representa, né? E, enfim, eu entendo a preocupação dos colegas, respeito essa preocupação, mas vejo que a administração está agindo de uma forma muito sábia
em preservar essa peculiaridade da nossa carreira. Queria fazer uns comentários sobre esse ponto. Eu acho que esse item da agenda tem que ser visto não de forma isolada, mas em conexão com os outros itens que nós discutimos essa tarde também. Ou seja, qual é o cenário que se desenha? Primeiro, abate-teto, depois 33% de contribuição previdenciária dos cônjuges, e agora manutenção, né, da proibição de trabalho dos cônjuges no exterior, exercício provisório. Ou seja, unindo esses pontos, o desenho que se faz é terrível, ou seja, é redução dramática da remuneração dos nossos colegas no exterior. Eu entenderia se outras instituições estivessem fazendo isso contra o Itamaraty, mas eu não consigo entender que nós mesmos tenhamos dúvida em relação a esse ponto. Ou seja, primeiro ponto, né, primeiro conceito que eu queria um pouco frisar aqui, fala-se muito fortalecimento, né, do serviço exterior brasileiro. Eu não consigo entender esse conceito de fortalecimento do serviço exterior brasileiro sem passar pelo bem-estar da família, né? Eu não consigo dissociar essas duas coisas. Eu acho que é importante que o conceito de fortalecimento seja compreendido de uma maneira muito mais ampla e que permita defender os interesses dos cônjuges. Primeiro ponto. Segundo, especificidade, que é o outro conceito basilar no nosso debate aqui. Especificidade do serviço exterior brasileiro. Por mais paradoxal que possa parecer, a especificidade é definida de uma maneira muito abstrata. Você tem específico e abstrato, muito teórico. Eu acho que sim é o momento de pensarmos em aprimorar a 11.440, definindo de uma maneira mais precisa essa especificidade e de maneira que possa acomodar, incorporar, assimilar eventual exercício provisório de cônjuges em setores que não compitam, que não conflitam com essa especificidade melhor definida. Ou seja, o que eu penso aqui é um aprimoramento da redação da 11.440, no sentido de definir melhor essa especificidade e de forma que nenhuma categoria, diplomatas, officiais, achães, se sinta competindo, prejudicado ou temeroso de que alguns cônjuges venham a conflitar com essas competências. Ou seja, então, definir melhor essa especificidade. E terceiro ponto, a regulamentação. Enfim, alguns colegas, o Leandro e outros já disseram. Acho que muitas das nossas dúvidas, que são muito pertinentes, claro, podem ser facilmente resolvidas com uma regulamentação desse instituto. Seja em instrumento normativo próprio, seja dentro da própria 11.440, ou seja, a regulamentação do exercício provisório. Quem nós admitiríamos, para que setores, qual é enfim, a competência, por exemplo, do chefe do posto em designar a função do cônjuge que está chegando, para evitar, como o Pedro colocou, aquela situação de uma pessoa super qualificada tirando fotos, porque o posto estava despreparado. Mas quando isso entrar no raciocínio, na lógica do posto, o chefe do posto já vai estar mais ou menos sabendo que em algum momento esse tipo de situação vai se colocar e dependendo da qualificação, até mesmo do órgão de origem do cônjuge que vai vir, ele já terá em mente alguma função compatível com a do órgão de origem. E, por último, quer dizer, isso é sem ônus para o Itamaraty, não estamos desembolsando, né, a instituição não gasta nenhum centavo a mais, ao contrário, isso vem somar. Então, enfim, eu queria um pouco contextualizar esse debate, né, em relação ao tema da remuneração, né, que estamos perdendo as batalhas, vamos continuar perdendo essa, e, sobretudo, reforçando o primeiro ponto, acho que fortalecimento do serviço exterior passa pelo bem-estar das famílias. Senão, vamos estar enfraquecendo o serviço exterior. Leandro. Bom, então, obrigado, serei bastante breve. Meu nome é Leandro, trabalho no DI. Enfim, meu posicionamento é a favor do exercício provisório. Não vou repetir os argumentos que já foram colocados pelos colegas que falaram antes de mim, que acho que resume bastante o teor da discussão. São, de fato, é um debate muito complexo, ele tem vários lados que devem ser, vários argumentos que devem ser sopesados,
E me parece, enfim, de toda essa discussão, que não é incompatível o exercício provisório com, digamos assim, o bom funcionamento do Ministério das Relações Exteriores. Então, acho que, como já foi colocado aqui, primeiro, nós não estamos falando de cônjuges em geral, mas de cônjuges servidores, são pessoas que passaram em concurso, enfim, que já têm uma carreira e que também estão comprometidos com o serviço público federal, enfim, com o serviço público brasileiro de uma forma bastante importante. Duvido que seriam pessoas irresponsáveis durante o exercício, que a gente tem que lembrar, é provisório. Tem o argumento absolutamente importante também de que para essas pessoas trata-se de dar uma certa continuidade em suas próprias carreiras. Tem a questão do vínculo previdenciário, tem a questão do tempo de carreira, tempo que eles estão trabalhando para cumprimento das suas metas de carreira, e não é exatamente, eu não imagino que isso seja uma maneira, um trampolim para chegar ao cargo de diplomata ou de outra carreira do serviço exterior sem ter prestado concurso específico para isso. Eu acho que, como já foi colocado até pelo Leandro e por outros, a regulamentação ela tem um papel muito importante a cumprir, e eu acredito que a gente pode aprender bastante com a experiência de outros países, com a experiência, enfim, de outros lugares. O exercício provisório, ele não é digamos assim, uma coisa absolutamente não conhecida no serviço público brasileiro. Acho que existem exemplos, inclusive aqui em casa, que a gente pode ver no Brasil. Outros países também, acho que seria interessante. Mas acho que sempre deixar claro que estamos falando de um universo de pessoas que são cônjuges, que também são funcionários públicos, já têm carreiras, trabalham no serviço do Brasil, não são pessoas que acho que vão competir. A especificidade do serviço exterior brasileiro acho que pode ser preservada e, como já foi colocado antes, até mesmo aprofundada numa regulamentação que possa ser pensada com esses princípios. E, mais uma vez, são pessoas que eu imagino que possam vir para colaborar. Elas vão ter que trabalhar para o Itamaraty, enfim, dentro das chefias da casa, e não vão estar, digamos assim, servindo outros propósitos que não estejam definidos pela casa. Inclusive, esse pode ser um dos pontos da regulamentação. Enfim, que você tenha essa questão de que as pessoas, em eventual exercício provisório, vão estar a serviço do Itamaraty, e eu creio que isso é uma maneira de você também evitar conflitos que possam ser imaginados de competição, como já foi colocado aqui por outros colegas. Então, em benefício do tempo, já passo a palavra, então, para a nossa outra colega. Obrigado. Márcia, e com a intervenção da Márcia, nós vamos... Obrigada, embaixadora. Eu me senti muito contemplada com a fala do ministro Alessandro e de várias outras. Vou resumir um pouquinho, mas eu acho importante ressaltar a importância de a ADB se posicionar. Embora não haja consenso entre os diplomatas, eu acho que, havendo algum mecanismo por votação, algum mecanismo, mas é importante que haja um posicionamento. Eu acho que é um tema relevante demais para que a ADB fique em cima do muro. Eu acho que a gente não tem esse direito. Se for para dizer que estamos contra, que haja uma votação e a gente decida nesse sentido. Mas se for para ser a favor, então também que a gente tenha, de alguma forma, que a gente se posicione. Eu queria apenas acrescentar ainda a questão da especificidade. A nossa especificidade não é estar no exterior, mas é como nós estamos no exterior. Nós estamos no exterior a serviço do Estado brasileiro, e não onde a gente quer estar, mas onde o Estado brasileiro nos coloca. E isso faz, aí remonta a fala do ministro Alessandro, faz com que a nossa família precise ser acolhida. A única garantia que nós temos de êxito do funcionário e da funcionária nessas condições em que ele vai ficar sendo deslocado de um local para outro é se a sua família tiver garantias de acolhimento, que lhe dê um mínimo de estabilidade. Eu gostei muito da palavra sustentabilidade da carreira. E então, para o servidor, que não é o caso de todos, mas para os servidores que são casados com colegas do serviço público, isso é a diferença entre ele poder estar no exterior ou não, e poder ali permanecer ou não, e poder ser deslocado de um local para outro ou não. Nós temos que lembrar que, no caso de vários colegas nossos, simplesmente ir para o exterior passa a não ser mais uma opção, em razão da impossibilidade de serviço provisório de seus cônjuges no exterior. Então, a questão de... Essa é a nossa especificidade, não é só estar no exterior. Hoje as pessoas estão no exterior para estudar, para fazer o que quiserem.
da forma como nós estamos, com as demandas que nós temos, que nós assumimos, só a gente. E a gente nós precisamos nos acolher. E aí eu acho que a gente eu sugeriria que a gente, de alguma forma, encaminhasse uma tomada de posição por parte da ADB. Eu sugeriria que essa tomada de posição ela fosse feita a partir de uma consulta mais ampla, porque aqui, mesmo com as procurações que a gente tem, nós somos uma minoria. Fórum tivemos para a reunião porque as regras permitem que a maioria presente possa dar encaminhamento à reunião, mas não é um percentual realmente representativo. Então, uma possibilidade seria fazer uma ampla consulta por internet, por exemplo, que é uma coisa rápida. Paralelamente, eu sugeriria que o escritório Torreão Brás fizesse um estudo, nos encaminhasse que permitam a nós avaliar bem, por exemplo, tem tanta minha que a gente ouve efetivamente que há imensos riscos, que a carreira vai terminar se efetivamente o cônjuge do servidor público vier a trabalhar ou acompanhar o seu próprio cônjuge. Então, talvez um elenco desses riscos, se há ou não há risco, acho que é uma coisa interessante para nós, para fundamentar as nossas posições e paralelamente, também um esboço, por exemplo, de uma regulamentação, que pode ser um elemento para a administração, oportunamente, poder legislar a respeito. De qualquer maneira, eu acho que esse encaminhamento que eu estou sugerindo é palatável. As medidas que nós teremos que tomar. Mas isso não impede, por exemplo, que nós, como associação, possamos ter uma posição. Eu seria favorável que essa posição seja tomada por meio de uma consulta mais ampla, para que ela não seja contestada como ilegítima por ter congregado tão poucas pessoas. Obrigada. Só um ponto agregando isso em relação ao que a embaixadora falou. Se os senhores estiverem de acordo, nós podemos preparar quesitos que poderiam ser bem esclarecidos, inclusive sobre jurisprudência, e encaminhar ao escritório. E aí, oportunamente, em janeiro, ou logo depois do Carnaval, a gente já marca uma nova Assembleia Geral Extraordinária. Se for o caso, a gente faz já com uma votação eletrônica, que também vamos buscar saber como que o Síndico de Itamaraty faz isso. E aí a gente teria mais elementos e uma plataforma melhor para essa tomada de decisão que os colegas estão propondo aqui. Interessante, mas como alguns presentes até destacaram, a nossa posição tem que se limitar a realmente respostas jurídicas, porque a boa parte da resposta é uma resposta política, do que seria mais adequado ou não, e não basicamente o que seria lícito ou ilícito. Então, certamente podemos contribuir, mas de todos os quesitos, eu já adianto que certamente a gente não conseguirá responder todos, porque alguns serão uma tomada daquilo que é melhor para o serviço exterior brasileiro. E aí não é uma resposta jurídica que até eu acho que nem ficaria de bom tom que nós ensinemos alguma coisa para vocês, né, desse aspecto. Eu acho que vocês saberão muito mais sobre o que é melhor do serviço, para o serviço exterior do que a gente, né? Então. Eu concordo com a sugestão da embaixadora, acho que a gente tem que ampliar essa consulta para ser o mais democrática, o mais legítima possível, mas eu gostaria que a gente já saísse dessa Assembleia com essa consulta aprovada, como uma decisão dessa Assembleia de que vai haver uma consulta ampla a todos os associados a respeito dessa questão. Mas a tomada de decisão de
de muitas pessoas da nossa Assembleia será, em grande medida, com as opiniões que eles forem criando ao longo do que eles forem lendo. Então, imagine que sai uma... Eu não vejo nenhum problema. Não. Então vamos fazer uma votação, quem é a favor e quem é contra, aqui nessa Assembleia. Tá, então vamos fazer a seguinte consulta agora. Pois é, alguém tem um ponto contrário a respeito desse assunto aí, de consultar os demais associados em janeiro a respeito do assunto? Então fica aqui a diretriz para que a diretoria da ADB busque um caminho alternativo que nós não temos ainda hoje, eletrônico, para que todos possam se manifestar a respeito desse assunto. E, paralelamente a isso, vamos buscar aí mais elementos que possam formar a opinião dos associados. Tudo bem? Oi. Sim. Só um segundinho. Enfim, nas últimas semanas, último mês talvez, muito se falou sobre a questão de gênero no Itamaraty, né? Muito se falou sobre a questão de assédio, discriminação institucional. Enfim, até houve um caso que me deixou pessoalmente muito triste, que envolveu uma pessoa, um colega, que acabou sendo acabaram sendo injustamente imputados a ele certas condutas antiéticas, enfim, antiprofissionais. Mas, enfim, nesse movimento todo, eu gostaria, eu não sei se aqui nós temos alguém que seja que participe do tal do grupo das mulheres, eu não sei se tem o nome, tem aqui. Ó. E eu vejo essa questão do exercício provisório também sob a perspectiva de gênero, apesar de eu ser, obviamente, do sexo masculino. Pelo seguinte, a maioria dos colegas da carreira, né, são, enfim, estatisticamente são homens. A maioria, existe uma preocupação também, não só com relação ao ingresso das mulheres na carreira, né, e também da sua ascensão e seu desempenho na carreira também. A questão que eu vejo primeiro, eu acho que com essa inexistência, como é hoje, do exercício provisório, se torna muito mais difícil para uma mulher do que para um homem a decisão de ingressar no Itamaraty. Né? Enfim, por todas as questões culturais que nós temos e tudo, enfim, todas as questões de economia doméstica que são prevalentes na sociedade brasileira, vamos dizer assim. A segunda questão que eu vejo que existe uma necessidade de uma avaliação dessa questão do ponto de vista do gênero é que, isso eu acredito que eu já presenciei, enfim, na vida funcional, é de que, em geral, muitas colegas mulheres acabam, por questão do seu cônjuge, acabam colocando menos ênfase na carreira e acabam, em consequência, muitas vezes ascendendo menos e isso se reflete na talvez má distribuição de postos de chefia e de postos nas classes mais altas da carreira entre as mulheres, mesmo considerando que a proporção de mulheres na carreira não é tão alta quanto gostaríamos, tão alta quanto deveria ser. Enfim, é mais, na verdade, uma reflexão aqui meio de improviso e um convite também às colegas do grupo aí, a de repente, trazerem essa perspectiva para o debate. Apenas para contribuir com essa reflexão sobre a questão de gênero, eu acho que só para dar alguns informes, né? Com relação à questão do assédio, o Comitê Gestor de Gênero e Raça já está preparando uma minuta a pedido da Secretaria-Geral para a criação de uma ouvidoria, será criada. Vários outros mecanismos, a Secretaria-Geral está realmente decidida a evitar que esse tipo de situação se repita, não apenas com diplomatas, mas também com as colegas das outras carreiras. A questão do serviço provisório e a ocupação, o trabalho de cônjuge no exterior afeta a todos, mas é verdade que afeta principalmente as mulheres. E a preocupação da gente no âmbito do Comitê Gestor será exatamente, nós estamos fazendo uma análise de toda a situação em relação a isso no Itamaraty e serão propostas medidas
de caráter concreto, né? O nosso primeiro passo é identificar como é que esses mecanismos de gênero e de discriminação afetam ou não, a gente não está prejulgando, o processo de evolução das mulheres na carreira, se há diferenças entre homens e mulheres e quais são as causas, e a partir daí haverá uma série de propostas que serão apresentadas à administração. Esse é o trabalho que está em andamento. Mas essa não é a realidade absoluta. Também não é, e exatamente porque se fossem todos casados com servidores públicos de fora do exterior, no caso do diplomata seriam 1.575 pedidos de serviço provisório, quando a nossa expectativa é de ter 50. Então, eu acho que a gente tem um... Né? Vamos encerrar. Muito obrigada pela participação. Um excelente 2015 aí, restinho. Feliz Natal. Um ótimo 2016.